Filter. Pronto. Qual é o canal, Paulo? É Paulo Borges. Eu acho que está Tá. como Orgone, eu acho que está como Orgone da Boa Vista. Eu vou passo para depois para vocês. Eu não sei, eu acho que alguma parte só de vocês participa de um grupo meu de WhatsApp, né? Eu sei que algumas pessoas aqui participam, outros não. Eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp e depois vocês também podem me pedir pelo Instagram, que eu acho que todo mundo aqui deve ter vindo pelo Instagram, pelo menos, e deve ter uma rede, né, de WhatsApp comigo. Quem quiser saber, o meu canal, tá, é o Orgulho da Boa Vista, mas a gente troca os links também pelo Instagram ou pelo WhatsApp, tá certo? Bom, pessoal, ah, quem puder ficar com a câmera ligada, legal. Quem não puder, tudo bem, porque as funções são várias, tá? Quero agradecer primeiramente a todo mundo que está aqui. De alguma maneira, vocês já me conhecem, sou Paulo Borges, analista haitiano, psicólogo e tenho. Oi, Renata. Beleza. Vamos que vamos. Sem pressa, a conversa também não precisa necessariamente ser longa, tá? Eu vou apresentar um pouco qual é a proposta de hoje, que vocês acredito que já entenderam, que é falar sobre as experiências das utilizações das viseiras, das mantas orgânicas, das caixas orgânicas. Acho que a maioria daqui está familiarizado com isso, com o que é. Quem não souber o que é as viseiras, as caixas, ou que não tiverem, né, também já se pronuncia daqui a pouquinho, diz, olha, Paulo, eu não sei o que é isso, eu vim porque achei curioso, tá? Então a gente se atualiza, né, sobre o que é, de onde veio, que são acumuladores de energia vital e que, resumidamente, ajudam a gente regular o nosso sistema nervoso, o sistema neurovegetativo, que é o que o Reich se debruçou no desenvolvimento da terapia dele, né? A psicoterapia corporal, a análise reichiana, a ergonomia, tá? Então, algumas pessoas são familiarizadas com isso, outras não, tá? Então, para não ficar falando tanto, eu já abri para vocês. Quem quer começar a falar, se apresentar, né? O nome, se trabalha com terapias, se conhece, se tem, já faz uso de algum desses utensílios. E daí eu vou me norteando também e vou apresentando o resto da proposta da noite. Podem ficar à vontade. Eu posso começar, Paulo. Ótimo. Boa noite a todos. Eu sou Vânia França, do Rio. Sou terapeuta sistêmica integrativa. A minha primeira formação é em educação física. Trabalhei anos em escola, paralelo ao trabalho em consultório. E assim fui desenvolvendo e fazendo várias formações, todas elas sempre passando pelo corpo, sempre passando pela saúde mental, além das terapias integrativas. Cristaloterapia, reflexologia, aromaterapia, cromo, e por aí vai, cone hindu e mesa radiônica, porque o leque vai se abrindo, né, Paulo? Cada vez mais, e uma coisa vai complementando outra. Não vou listar aqui tudo, porque, né, não faz o menor sentido assim. Né? O objetivo é nós darmos uma pincelada para que as pessoas saibam quem é que está presente. Né? Eu cheguei ao Paulo através do Arthur Gaiarza, que vem através de uma amiga que trabalha com ele em algumas propostas, uma querida, e os dois se tornaram grandes queridos, e Paulo me encantou com a apresentação nessa nova ferramenta que eu gosto muito de utilizar tudo que eu aprendo, primeiro comigo,
com aqueles pacientes mais próximos, mais antigos, que topam testar. Mas dessa vez começou comigo mesmo e eu estou testando devagar com as pessoas, haja visto que não é uma ferramenta que você vai utilizar com todos. Existem restrições, como o Paulo já me orientou, e eu tive uma surpresa, assim, e foi muito sutil, porque eu durmo muito pouco, sempre dormi pouco, me satisfaz poucas horas de sono, só que com o passar dos anos, o que vem acontecendo é que eu tenho dormido assim, bem 2 horas seguidas, profundamente, acordo e vou beber uma água, vou ao banheiro e volto e durmo novamente, ok. Aí mais 2 horas e a coisa vai meio que picada, não tem um sono linear, aquela coisa direta. E eu falei, bom, agora chegou a minha viseira aqui, minha máscara, eu vou colocar para ver qual é. Né? E eu só fui me dar conta no dia seguinte, horas depois que eu acordei, eu falei, gente, eu dormi 4 horas seguidas. Como assim? Foi incrível e me ajudou muito no processo de recuperação de uma conjuntivite que eu tive violentíssima, cerca de 2 semanas atrás. Eu fiquei praticamente 12 dias dentro de casa, atendendo online, e nunca tinha tido conjuntivite na minha vida. E foi uma coisa violenta. Parece que tem uma onda aqui no Rio de Janeiro de conjuntivite. E auxiliou muito no processo de recuperação. E hoje, em especial no dia de hoje, eu fiz um trabalho que eu não havia nem levado a manta, eu havia levado para o consultório a viseira, e uma paciente vem fazendo um trabalho comigo de liberação, de soltura, circulação de energia e etc, etc, vem apresentando um resultado bem bacana. Ela falou para mim, eu coloquei a viseira no ventre dela, que é o ponto, assim, entre os dois chakras, né? Entre o básico e o umbilical, e ela me relatou depois uma coisa assim que eu fiquei. Ela falou, olha, a impressão que eu tive é que saiu alguma coisa de dentro de mim. Não sei o que foi, mas saiu alguma coisa. Eu achei incrível, me deu vontade na hora do intervalo de ligar para você, Paulo. Eu falei, não, não, não. Eu vou esperar, vamos controlar administrar essa ansiedade para no momento propício você passar. Então fica aqui meu depoimento. Testei outros hoje, mais dois, que são mais chegados, são pessoas que já estão no processo terapêutico, e relataram assim um bem-estar e tal, mas saíram com uma expressão tipo assim, tem alguma coisa acontecendo que eu não sei o que é, né? E eles vão me passar depois por mensagem e eu troco com vocês aqui e coloco no grupo, se for o caso. Então é isso, gente. Senão eu falo a beça, eu vou. Fica aí. Muito legal, Vânia. Você sabe também que eu gosto de falar. Então, eu fico tendo insights e já quero falar. Então, mas não vou. Vou me controlar, tá? Mas eu vou ficar fazendo anotações de cada um para a gente poder fazer amarrações, porque o que você falou é para a gente trazer isso na pesquisa, nos estudos, nas práticas, na construção coletiva, a gente pensar assim um método de como é que eu vou conhecer isso. Primeiro, conhecer em mim, saber previamente dos limites, de como usar, como não usar, quando não usar, experimentar isso em si, como é usar de manhã, de tarde, de noite, com dor, sem dor.
dormir com não dormir, ou melhor, passar meia hora antes de dormir, ou experimentar dormir a noite inteira, ou que tem um travesseiro de repente vai querer dormir a noite inteira e chega uma hora que acorda com calor, agitado, por quê? Então, tudo isso são insights que a gente vai falar, que a gente está falando sobre qual o impacto de acumular essa energia em nosso corpo. É acumular, mas acumula e também circula. Se circula é porque distensionou, se distensionou e circulou é porque houve essa regulação do sistema nervoso, no sentido que o Reich fala em que proporcionou com que o parasimpático tivesse funcionando mais e a gente relaxa mais. Então, o simpático, ele que estava mais tenso, conseguiu. Então, por isso que eu falo que é um regulador do sistema nervoso, que é o que a terapia Reichiana traz em suas práticas de respiração e liberação muscular, emocional, e o que depois ele veio perceber que como esses aparelhos, como a caixa ou objetos menores, podem causar também impactos em alguns sintomas. Esses sintomas são feitos por causa dessa disfunção corpo, mente, emoção, corpo, mente, energia e que fica em nossa musculatura. Então, assim, uma viseira e uma manta não é uma caixa, mas ambas fazem uma série de efeitos, né? E isso é que é muito legal a gente tá pontuando aqui. Então, você começou a falar de uma espécie de método que é legal a gente entender até para perceber o efeito no outro, perceber o discurso do outro, perceber essa coisa de parece que saiu alguma coisa de mim. Então a gente está falando da sensação. E isso é muito caro para a psicoterapia corporal. A gente ir através da sensação. O que é que você sentiu? Parece que saiu. Mas saiu algo ou distensionou e aquilo abriu um espaço, e aquilo deu um alívio, aquilo deu uma coisa gostosa. E a impressão é que tinha uma coisa dura e que de repente e ela se espalha, sumiu, saiu. E até se a gente pensar energeticamente, já que o Reich fala da energia vital do corpo, da célula, da matéria, mas da energia que está por aqui, né? E é isso que a manta, em contato com o nosso corpo, faz. Ela está captando essa energia, está jogando no nosso corpo. Então, aquela região que estava super tensa, que é o que o Reich fala muito no livro A Função do Orgasmo, aquilo que estava tenso aqui, a gente tira a mão, quando ele media, né, a bioeletricidade do corpo, essa parte que estava apertada, ela tinha um índice de energia aqui, depois ela descia, porque estava apertada, então teve uma constrição da energia e aqui estava maior. Depois de um tempo, com o corpo regulado, a energia fica toda mais alta de novo. Então, sim, de fato, sai alguma coisa, né? Então, também é legal a gente pensar no efeito da sensação da própria energia do nosso corpo e ela também se expandindo e a gente tendo essa percepção do campo energético. Então, sim, algo distensionou e parece que saiu, é assim que eu codifico o que eu senti, daquele nódulo na barriga, por exemplo, soltar, mas ao mesmo tempo há um desprender de energia. E esse é o limiar legal da terapia Haishan, nesse sentido do recorte da gente aqui hoje, que é falar sobre essas sensações que essa mobilização de energia dá. É a gente pensar no sentido mais próximo da gente e não sei se vai dar para aqui hoje, mas nós somos tropicais, nós somos latinos, nós somos brasileiros, então a gente tem uma espiritualidade muito grande, a gente tem práticas culturais muito grandes, a gente tem medicinas, né, tradicionais muito diversas e que dentro desse escopo de medicinas tradicionais, originárias, ou que vinculam-se com práticas espirituais ou coisas do tipo, nos dão concepções de como entender o que eu sinto. Foi o espírito, foi uma coisa externa ou foi uma coisa que parte de nós? E a gente vai pensar muito aqui nessa coisa que parte de nós, mas nós outros somos brasileiros, a gente é brasileiro, a gente é latino, então a nossa cultura é muito ampla. O que é legal é esse atravessamento. Eu disse que não ia falar muito, falei demais. Alguém abriu, botou a mãozinha, eu acho que foi Marli, não foi, Marli? Foi você quem levantou a mãozinha. Se não foi a Marli, outra pessoa Tinha pode. sido eu.
Ah, Tinha foi sido eu, Thalita. Paulo. Ah, desculpa, Mas Thalita. eu tinha desistido porque eu tô com um certo receio de começar as conversas e depois não ter tempo de continuar, que eu te falei que eu tenho que sair um pouco mais cedo, né? Larga a tua ideia. Fala aí, fala um pouco, fala o que tu quiser, abre pra gente que a gente vai e fica o tempo que tu puder ficar. Então, é o seguinte, obrigada. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Thalita. Eu não sou terapeuta, mas eu estudei durante um tempo um pouco de psicanálise e me interesso muito por bioenergética já tem aí 12 anos. Que eu li A Função do Orgasmo e comecei a ler o que eu podia do Reich, sempre acompanhando essas coisas. Eu entrei num processo pessoal de saúde que me levou ao esgotamento, né? É, relação com o trabalho, acho que como quase todo mundo, misturada com o climatério, né? No caso das mulheres tem esse elemento também. Então, eu estava até um ano e meio atrás, um pouco menos de um ano e meio, um ano e pouco, eu estava num processo de trabalho que me produzia constantemente o esgotamento. E com ele, eu tinha uma série de sintomas que eu ainda carrego, né? Uma série de dores no corpo, eventualmente uma enxaqueca, e estava naquela época muito forte essa coisa da insônia também, da interrupção noturna do sono e não conseguir mais voltar a dormir. E aí, mais ou menos por essa época, um pouco antes, eu encomendei uma manta com o Paulo. E aí fiquei sempre na pendência de fazer um vídeo, contar um pouco da experiência com a manta. Mas eu sempre achei meio difícil, assim, porque eu acho que tem uma coisa, tem muito a ver com a sua circunstância bioenergética, né? Então, eu, por exemplo, que o esgotamento ele consiste em quê, né? Claro que eu estava passando por isso, eu fui procurar saber o que era. Ele é precisamente a incapacidade do seu corpo colocar o parasimpático para funcionar, porque você não tem energia para isso, né? Então, eu estava vendo uma live com um neurologista que gosta de fazer lives sobre temas assim, e ele explicou o esgotamento, isso que as pessoas estão chamando de burnout e tal, ele você tá tão cansado que você não tem energia para descansar. Descansar também é um trabalho para o corpo, requer produção de hormônios e isso requer energia. Você já está tão cansado que o que fica lá são os últimos hormônios que foram feitos, que foram os hormônios de correr e lutar, produzidos pelo simpático, né? Então, essa condição contínua de continuar achando que você tem que correr e lutar e começa a desencadear uma série de problemas de saúde que, para mim, naquela época, a manta, ela veio muito a calhar, assim, porque era isso, era colocar a manta e conseguir dormir. Colocar a manta e conseguir respirar. Só que eu tinha um problema, eu não tinha. É indicado que você fique com ela um certo número de minutos, né? Eu dormia com ela a noite inteira. Meu companheiro não suportava ficar na cama, porque para ele já era um excesso de energia aquilo, que trazia calor, que trazia outras sortes de desconforto, né? Então, para mim foi uma coisa assim, durante muito tempo ela foi salvadora, realmente era pôr a manta e conseguir relaxar e perceber que o que estava faltando era energia para o parasimpático. Era só ele receber energia e ele funcionava, porque o corpo estava precisando muito relaxar, mas não tinha energia. Mas, mas assim, naquele momento acabou todas as coisas que eu fazia para conseguir continuar funcionando acabaram se tornando paliativos, né? Que foram exacerbando o problema sistêmico assim da vida e eu precisei de uma quebra para então começar a tentar refundar uma vida que não me colocasse sempre naquele tipo de situação. E eu estou nisso agora, faz um pouco mais de um ano, e não tenho recorrido tanto à manta, né? Porque
A ideia foi conseguir aprender a descansar com meus próprios recursos, né? E descansar o suficiente para começar a trabalhar e voltar a trabalhar sem entrar nesse processo de novo. Mas assim, para mim não tem nenhuma. Eu sou uma pessoa mística, não é que eu seja totalmente materialista, mas no caso de uma coisa extremamente é, inegável, assim. É como se quase que a coisa tem cor. Aliás, tem cor. Quando a manta está funcionando muito bem, eu fecho os olhos. Quando o corpo começa a relaxar, eu enxergo um azul, um azul bem profundo, um azul fosforescente escuro. É sinal de que o negócio está funcionando. Tá aqui nesse azul, então daqui a pouco eu já durmo. É, essas coisas que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria fazer uma pergunta também: o que o Paulo acha, o que vocês Isso. acham? Por exemplo, uma pessoa tem uma casa de madeira. Será que se ela puser um metal, algum revestimento metálico, essa casa pode ficar mais organizada? E outra, mediante essas, essas radiações que a gente tem o tempo todo aqui no. Porque eu, por exemplo, nos meus quartos eu não tenho sinal de Wi-Fi, eu evito, né? E a manta fica lá. Eu fico me perguntando se esses sinais todos de radiação não podem interferir também no funcionamento dessas caixas orgânicas, se a gente poderia produzir, por exemplo, uma macro caixa orgânica numa casinha de madeira, colocando uns revestimentos com metal ou qualquer coisa do tipo. Obrigada, Paulo. Legal, muito legal, Thalita. Brigadão pela tua presença, pelo teu relato aí. Deixa eu te devolver uma pergunta. Tu comprou a mim quando? Você lembra? Mais ou menos quando? Eu, eu comprei, eu já estava em Campinas, já estava na rede municipal. Com certeza foi entre 2022 e 2023. Ah, Foi então já no, faz um tempinho. Legal, legal. É isso, é é, isso, é isso. Tá certo. Que bom. É legal também ver que nesse início de eu começar a vender, produzir, deu certo, rolou para várias pessoas, tem rolado para muita gente do sul e sudeste, é para quem eu vendo mais, né? E tá tendo esse retorno, é um dos sempre foi o diálogo orgânico, o momento de estar em contato com esse pessoal, que tem a caixa de fora, que eu conheci há uns anos atrás, e com as pessoas que terminaram adquirindo comigo, e ou pessoas que fizeram ou compraram de outras pessoas. E aí tem essa carência de com quem conversar sobre isso, com quem conversar sobre essas experiências. Então, essa galera está aumentando. Eu vou te responder, tem Maria Amélia e Marli para complementar e dar a sua palavra também. Uma coisa que você falou foi sobre se fosse construir uma casa. Então, vê só, aí é bem a ordem de funcionamento dos acumuladores. Se a casa é de madeira, então a parede é madeira e a camada de metal tiver por trás dela, o efeito vai ser a casa vai estar drenando a energia interna e jogando para a externa, porque a madeira e o algodão eles absorvem a energia vital, né? Então eles absorvem. Então o orgânico absorve e o metálico ele repele, ele é condutor. Não é que ele repele, ele é condutor. Então ele absorve do orgânico e vai jogar para fora. Por isso que na caixa orgânica e nas viseiras é o contrário. É a parte metálica colada no corpo e depois vem algodão, bombril, algodão. A última é o orgânico, né? Então, a parte metálica tem que estar sempre direcionada para a gente. E a última tem que ser orgânica, virada para fora, entende? Mas, pegando essa sua ideia de maximizar um espaço, o Reich tinha
lá em Orgonon, no seu rancho, na sua casa, que era o laboratório dele, uma sala bem grande, e era toda revestida organicamente. Não sei de quantas camadas, mas ela era toda forrada de ferro, de chapa de aço. E lá dentro tinha o laboratório, tinha as coisas, os medidores, tinham, sabe, o negócio, o cilindro a vácuo que ele via que no escuro esse cilindro que estava esterilizado e proporcionado esse vácuo dentro dele, né, sem nada dentro dele, ele começava a ficar com a luz neon azulada, uma fumaça azulada dentro. Então, o orgone, o Reich fala que ele é azulado. Então, é comum a gente ver bolinhas, tem gente que é mais sensível e na caixa, ou quando está deitado com a manta, consegue ver algumas partículas no céu, né, no ambiente, como se fosse aquela televisão chiando, e outras pessoas conseguem ver bolinhas. Essas bolinhas ele chamou no laboratório lá atrás, na década de 30 lá em 36, né, de bíons. Bíons eram pequenas partículas de energia pulsante que tinham uma coloração azulada. E essa coloração da densidade orgânica, da densidade da energia no ambiente, ele ia vendo, e isso ele fala muito no livro Contato com o Espaço. Mas eu vou deixar por aqui. Então, te respondendo a isso. E sobre radiação, sim, né, a radiação é um tema muito legal, muito importante para falar, e muita gente que trabalha com os orgonites, os americanos, enfim, falam muito nisso. Tem muita pesquisa e relatos, né, o pessoal filmando e mostrando com certos contadores de energia, de íons positivos e negativos, ou o contador Geiger, que o Reich usava, ainda estou para comprar um desse, ele mede justamente essa questão da energia nessa polaridade, íons positivos e íons negativos. Os íons positivos são dos eletrodomésticos, do Wi-Fi, da televisão, do celular. Então ele capta algo. E tem gente que bota um orgonite do lado e essa radiação diminui. Então tem gente que para dar uma purificada no ar, tem algumas pedrinhas de orgonite e colocam em alguns lugares que tem essas emissões. Então, já falando disso, quando a gente for usar qualquer item desse, a gente não está com o celular, a gente não está com o micro-ondas ligado, não está na frente de uma televisão, desligar tudo isso e ficar no lugar com o mínimo de interferência possível. E daí vem aquela galera mais crica, né, mais obsessiva ou mais sutil, ou que vai mais à risca, tá? Usei todo o leque de intensidades do comportamento, né? Que diz, não, vamos desligar o Wi-Fi da tomada, vamos tirar tudo da tomada. Claro, tirando tudo da tomada, claro que vai ficar tudo melhor. Mas, dentro de uma realidade nossa, a gente diz essas situações, não está com celular, não está vendo televisão, ficar ao máximo distante de tudo e usar tranquilamente, tá? Os objetos. Então, daí, mas há sim quantificação em todo tipo de pesquisa, né, física e etc., de saúde, falando sobre os 5G, 3G, 4G, e como tudo isso impacta como a ciência não haitiana fala, a bioeletricidade do corpo, a bioeletricidade, ou o biomagnetismo do corpo, como certas ciências vão definir essa qualidade energética do nosso corpo, e como mostra que essas interferências fazem mal para o nosso corpo, tá certo? A gente tem Marli e Maria. E, pessoal, a gente espero que para vocês esteja legal a gente ir assim, cada um falando um pouquinho, tá? Eu acho que o principal é esse, a gente vai tirando dúvidas coletivas com isso, tá certo? Vamos lá, Marli ou Maria. Estou te ouvindo. A minha internet cortou. Tá todo mundo aí?
Beleza, beleza. Então vamos lá, porque realmente a minha internet deu uma caída aqui. Eu acho que era a Marli que ia falar, ou é a Maria. Maria tá aberta, né, Maria? Então manda Tô brasa. bem. Então, boa noite, eu sou Maria Amélia, moro em Vila Velha, Espírito Santo. Sou psicóloga, estudei Reich, fui professora universitária e quando eu descobri o Paulo, eu acho que foi na época da pandemia, não tenho bem clareza. Eu comprei a manta, depois comprei a viseira, então já tem alguns anos. E eu tenho alguns processos de saúde de longo prazo que exigem muito, porque geram dor, seja de ATM, tive uma nevralgia do trigêmeo, que foi a coisa mais difícil que eu já vivi, mas tem aqui uma calcificação no tendão que está me judiando bastante, estou tentando me livrar dela com um negócio chamado ondas de choque, que gera mais inflamação. E nesses últimos tempos, talvez também por causa do calor e porque eu adquiri uma manta de infravermelho com luz de LED, eu não tenho usado muito a manta. Mas o que eu gostaria de trazer à baila, que na época, tempos atrás, o Paulo disse que não conhecia nenhum outro caso, é que eu enferrujo a manta. O pano fica enferrujado. A coisa vem de dentro para fora. E em algum momento, que também já faz tempo, com a orientação do Paulo, eu coloquei mais bombril, eu tirei, abri a manta, fiz uma outra camada para tentar renovar, né? Tem tempo que eu não mexo nisso. E na época eu me lembro do comentário seu, Paulo, que eu nunca vi isso acontecer antes. Talvez esteja relacionado, além do grau de informação que eu tenho, ao fato que eu tenho intoxicação por metal pesado chamado mercúrio, que eu já consegui baixá-lo um pouco, ela está identificada há 10 anos, no exame de cabelo, sempre nos Estados Unidos, no mesmo laboratório. Esse ano eu vou dosar novamente, mas ele baixou muito pouco. Na verdade, do penúltimo exame para o último, ele até subiu um pouquinho. E eu não sei o que que isso gera, porque quase ninguém entende nada de mercúrio, e quem entendia mais era um médico de muito difícil convívio. Eu larguei ele para lá, porque se eu maltratado em consultório não tem nada a ver, isso não é saúde, né? Então, e como outras coisas foram acontecendo, decorrência depois de um diagnóstico autoimune, que só veio em 2024, chamado espondiloartrite, que justifica esse processo gastrointestinal e articular sistêmico, o mercúrio ficou meio de banda, né? Porque fui correr atrás dessas outras coisas. Então, essa é a minha experiência. Eu sei do efeito, ela me faz suar muito, né? Assim como a manta de LED também. E é um benefício porque gera uma ativação, enfim, um, uma certa analgesia, vou dizer assim, mas não segura a onda do que eu tenho, mas é benéfico. Então, é isso que eu tenho para dizer, para não me alongar muito, porque a história é longa. Ah, Maria, eu não sabia dessa parte aí ou melhor, não lembrava, não estou registrada, da questão do mercúrio, da tua intoxicação. Então, engraçado, né? Porque deve sair no suor, talvez, não sei se é algo assim, porque você me relatou, e isso que Maria falou é verdade. Ela também adquiriu a manta, a viseira, a manta primeiro, um travesseiro, né? Há uns anos lá, na pandemia, né? Por volta disso. E falou, Paulo, e ela me mostrou, tirou uma foto. Corroído. O bombril realmente corroído, né? É, e eu falei, cara, não sei, né? Do suor, e na cabeça a gente sua muito, né? Super comum oxidar, fácil oxidar qualquer abafado, mas no caso dela é isso. Então, essa intoxicação deve sair, talvez, pelo suor, né? É algo que possa justificar essa corrosão. E é isso, não é a panaceia, mas o que eu tenho visto, no que a gente tem essa dosagem de energia a mais nos faz bem. E qual é um insight que me faz pensar também? Quais outras doses de energia vital a gente pode ter no dia a dia, né? E de onde vem muitas dicas disso? Um esotérico, uma pessoa muito, né, que aos olhos da ciência a gente vai dar menos crédito na ordem da ciência ocidental e etc., dar menos crédito a o eterno andar com o pé no chão.
né, que eu tenho o grounding, do lowering, do high, e que a neurociência comprova que esse contato com o chão realmente a nossa eletricidade mesmo, ela diminui, então isso vai dar um resultado de novo no simpático, no parasimpático e etc. Então, doses diárias, né? Então, que bom, Maria, obrigado também pelo teu relato aí. Agora é Marli. E joga em dúvidas, tá? Também, se tivesse, Paulo, uma coisa específica também, que a gente misture a apresentação de vocês e uma dúvida que, de repente, adianta alguma questão de um outro mais na frente também. Pode falar, Marli. Bom, eu já uso a caixa orgânica há quase 14 anos, né? Sou uma usuária super frequente. E eu sou bióloga de formação, não sou terapeuta. Tenho essa experiência com a caixa orgânica. No começo eu registrava muito tudo que acontecia. Agora eu tenho os registros assim que ficam na minha memória, né? Da caixa. Eu já tenho caixa orgânica sentada, deitada, enfim, já dormi dentro de uma caixa orgânica há muito tempo também, que eu achei importante. Você falou da questão de energia, né? Obviamente que eu sinto um upgrade de energia sempre, né? Isso as pessoas notam. Eu tenho 65 anos e aí eu tenho bastante atividade ainda. Mas eu também tenho outras formas de obter energia. E eu falei já também a Thalita, né, falou daquela casa que é uma coisa que eu estou fazendo, mas não é uma casa para ficar morando dentro, né? É uma casinha, e eu falei para o Paulo já isso, né? Que é uma casa apícola orgânica. Estou fazendo na Serra aqui de Urubici, eu sou de Florianópolis, e assim, já pelo começo, vai ser um teste bem legal, porque a questão de como que a colmeia se comporta estando dentro de uma caixa orgânica, né? E aí a pessoa dentro da caixa junto com as abelhas. Porque para mim, assim, a apiterapia é um link muito importante. E, assim, é claro que eu tenho dúvidas, né? Mas eu sempre experimentei muito em mim também. Eu experimento, vejo como funciona, registro e faço os acertos. Como essa questão de dormir, por exemplo, na caixa orgânica. Para mim, foi uma coisa muito forte. Eu não sei se eu precisava dormir dentro de uma caixa orgânica, né? Então eu comecei a diminuir e aí eu gostava de ficar deitada porque em vez de ficar sentada você deita e relaxa. Mas eu faço também meditação dentro da caixa orgânica. Então é uma prática que está sempre vinculada à meditação. Para a saúde eu acho fantástico assim para dor, para qualquer problema, né? Assim, e para a questão emocional, né? Eu sinto circular energia, sinto, sempre senti, desde a primeira vez. Cada dia é um dia, não é todo dia que é igual, né? Então, tem dia que é muito forte, eu entro na caixa e ela tá, eu sinto aquilo, aquela energia fluindo com uma intensidade, tem dia que está mais ameno, eu já não sinto tanto, tal. Mas eu faço essa observação constante. Eu gostaria de anotar sempre, mas eu não, eu fui parando de anotar, né? Porque já no começo era muito novidade. Eu não uso a viseira nem uso a manta. Uma época eu ia fazer a manta, comprei o bombril e tudo, mas há uma coisa que eu pensei, né? Que eu também tenho dúvida, que eu queria fazer uma manta. Tem umas telas de metal que são que em vez de botar o bombril, você compra essa tela que ele não desfaz. Eu não sei se alguém já usou isso, que eu pensei em fazer. Tem tela pequena que dá para fazer a viseira e tem tela, se você faz um ajuste de telas, várias telas e monta uma mantinha, por exemplo, né? Eu quero fazer, inclusive para as minhas netas e minha filha, por causa dessa história de dormir. Eu sempre tive muita facilidade para dormir, mas a caixa orgânica melhora muito, tudo. Qualquer época que eu esteja muito a mil, assim, ela me dá uma baixada de velocidade, relaxa e eu consigo dormir bem melhor. Então é isso, essa dúvida dessa tela.
Talvez a tela também para as caixas das abelhas, a minha dúvida. Em vez de você botar uma camada de madeira, metal e não sei o quê, fazer a parede, você colocar essas camadas com essa tela, como se fosse uma manta mesmo, em volta da caixa, né? Acho que é isso, de dúvida. Legal, Marli. Até agora acho muito curioso a sua App House. Entendeu, né? Logo vocês vão saber disso, Eu acho isso muito, muito porque legal. vai ser muito diferente. Aham. Vai ser muito legal. Vou querer ver foto, vou querer acompanhar isso daí. Eu acho que vale todos os experimentos que a gente puder fazer com os metálicos e os orgânicos. O Reich usou lã de carneiro, saco de batata, o pessoal chama, acho que é lã de vidro, né? Não conheço, nunca vi, mas diz que é até mais potente. Então, a vária é o Catex, né? Várias coisas para ser o orgânico. O que é que ficou? O algodão é simples, o algodão funciona perfeitamente bem, o algodão é fácil. Pronto. E para nossa curiosidade, para o nosso fetiche, para nossa curtição, para nossas descobertas, a gente usar o máximo de coisa. Então, Bombril, a gente pode nas minhas confecções eu uso uma certa quantidade de Bombril. Por quê? Até porque ficava pensando, poxa, vou vender uma manta e o negócio vai ser tão fininho assim, caramba. Então eu vou fazer mantas que realmente sejam robustas. Então eu vi vários vídeos, várias pessoas fazendo de diversas maneiras, com diversas espessuras, tanto de Bombril quanto de algodão, vários tipos de densidade de algodão para vender e para fazer para si, e todo mundo dizendo tudo uma maravilha. Eu já fiz uma que ficou muito, muito fina, foram das minhas primeiras. E ela oxidou um pouco e tal, mas ela ficou ainda, eu ainda sentia uma potência nela, né? Eu também vou fazer por agora uma para mim, uma bem fina, uma com a camada bem fina de algodão, bem fina de bombril, para ver que impacto dá. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei como é que é essa tela, né? Geralmente telas são mais abertas, elas são meio cruzadas assim, não sei. Então, veja, esse espaço está cruzado, se a gente juntasse todo esse metal junto para ficar sem furo nenhum, ele ia ficar menor. Estou querendo falar em quantidade, né? Então, sendo metal, acredito que vai dar certo. E aí, dosar qual seria essa quantidade da matéria orgânica, madeira ou algodão, e quanto de tela, né? Uma tela, duas telas, três telas, uma tela só. Então, fica, ele é muito legal porque fica uma coisa mais armada, não fica mole, né? Ele vai ficar um pouco mais armado para fazer um casulo, por exemplo, né? Já pensei nisso de casulo orgânico. Você faz isso É, aí e que ele fique armado. Então, tudo isso é bom. E como é que a gente vai medir? É Paulo que vai dizer, vai ter no livro qual é a quantidade. É de novo pela nossa sensação. Se a gente tem a experiência prévia com alguma coisa que já funcionou para um, para outro, e a pessoa sabe fazer, massa, a gente já tem uma experiência, já tem uma sutileza. Porque depois de a gente usar muito tempo, a gente passa a não sentir com frequência algumas sensações que a gente começou a sentir nas primeiras vezes que usou esses aparatos. Então a gente parece que, não sei se é porque regulou, porque se acostumou, certas percepções às vezes não ficam tão sutis com tanta frequência. Então a gente deve ser sim o parâmetro de fazer. Então, legal, minha filosofia é só essa. Como a tela é muito aberta, né? Que quantidade de metal seria feito, e aí é uma pesquisa, né? Você fazer uma vez, fazer outra, diminuir isso, diminuir aquilo, para ver tira foto e manda. Diz. eu vou te mandar a tela ela tem os fios todos tortinhos assim, então ela é flexível, Sim. exatamente. Eu acho que Mas eu sei aí, qual, imagino qual seja. Ou como e se- aí o que eu pensei é que, inclusive eles usam meio que para bucha também, de cozinha, né? Isso, Tem uma montanha de tela assim junto, que é uma buchinha. O que eu penso é que talvez esse emaranhado crie o campo, mesmo nos isso. buracos, né? Mas eu vou Aham. tentar, depois eu falo. É uma coisa que eu estava vendo, é que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
É. E é isso que eu chamo de pesquisa também, sabe, pessoal? Tudo isso a gente está fazendo uma pesquisa, a gente está levantando dados, está pegando informação, está cruzando informações, está sendo documentado aqui, né, gravado, tudo, as experiências, tudo isso é pesquisa, né? Então, todas as historinhas particulares de vocês, eu digo, pense em mim, não chore por mim, mas liga para mim, né? E avisa, manda foto, quem fez caixa, quem fez isso, quem sentiu aquilo, porque eu tento documentar isso ao máximo para ir produzindo algo, nem que seja dando a base desses encontros aqui, tá bom? Vamos lá. Márcia, Gisele, Paula, Paulinho para você. Opa, Márcia levantou primeiro, vamos lá. Vai lá, Márcia. Oi, tudo bom? Boa noite. Então, eu fiz aquele curso contigo, né, fazendo online, não estou no último ainda, que fala da energia orgânica, né? E eu comprei uma manta tua, e agora eu comprei a viseira, mas ainda não usei. A manta eu estou usando, porque eu tenho uma dor no joelho, no meu joelho direito. Eu estou usando, vai fazer uns 3 meses, acredito que uns 3 meses, por aí, 2 meses, 3 meses. E eu senti uma melhora muito grande no meu joelho. Meu joelho era muito, e assim, eu não consigo ver luzinha, eu sou muito racional e prática, né? Então, para mim é mais difícil entrar nessa vibe, né? Mas eu vejo o que de fato está acontecendo comigo. E antes eu tinha medo do meu joelho falhar, porque eu tinha dor nele. E agora eu estou sentindo ele mais firme. E uma coisa que eu observei é que eu tomava, eu tenho ATM, né? E eu tomava Ansiodoron, e tomo melatonina para dormir, que foi o que melhorou muito a minha dor aqui com placa, tudo, né? Na TM. E eu tomava à noite Ansiodoron e, e a melatonina. Eu parei de tomar o Ansiodoron, porque eu falei, nossa, eu não estou tão ansiosa, né? Que eu sou muito ansiosa. E eu falei assim, parei de tomar. E eu senti que, e eu acho que foi depois que eu usei a manta. Eu não consigo dizer se é ou não, mas isso é sentimento, é feeling, né? Mas eu sinto que foi depois que eu comecei a usar a manta. E o meu joelho, ele está mais firme, ele não tem doído tanto, é fato. Então, o que eu estou falando é fato. Não é sentimento, eu não vejo luzinha, não vejo. É, é isso, entende? Não tem muito mais para falar. Agora eu comprei a viseira, porque eu não tenho dor de cabeça, assim, né? O que eu tenho é ansiedade, né? E essa dor no joelho. Mas eu estou pensando até em usar, junto com a manta, para ver também se melhora a qualidade do sono. Mas eu já estou bem por causa da melatonina, né? Depois que eu comecei a tomar, já melhorou muito. Então, amanhã eu vou ao médico até para conversar com ele, que eu trato com homeopatia, eu não tenho nada além disso daí, minhas questões são essas. Peraí que eu tenho uma coisa para falar, deixa eu lembrar aqui. Cara, eu ando com lapsos assim, é uma droga, não sei se é estresse. Então é isso, mas eu tô menos ansiosa, a minha dor no joelho, ela tá muito melhor, por incrível que pareça. Tem dia que eu não sinto dor. O que que eu tá? Eu estava usando a manta todos os dias. Eu ponho em cima do joelho, deito de barriga para cima, ponho em cima dos dois joelhos e durmo. Aí agora com esse calor, chegou no meio da noite, eu comecei a tirar e eu senti que foi melhor. É interessante, não preciso ficar a noite inteira, né? Foi por conta do calor. Mas eu sinto que está melhor não, energizando ela durante o dia, não todos os dias, eu 2, 3 dias depois eu energizo, né? E estou pondo. Eu estou pensando agora em usar a viseira para experimentar também. Mas é fato o que eu estou falando, não é vibe, não é visualização, não é nada, porque eu sou muito racional, tá? Apesar de acreditar na espiritualidade, tudo, eu sou muito racional. E é isso, tá bom? Eu estou bem feliz, bem contente. Ah, e eu tenho uma pergunta para fazer, vamos lá, né? Eu até falei contigo, né, Paulo? Eu tenho uma prima que está com câncer, e ela vai saber se de fato tirou tudo ou não, câncer de pele aqui no braço, né? E ela comprou a manta, mas comprou, eu nem sabia, eu tinha comentado com ela, ela comprou de um terceiro, né? Aí eu falei assim, talvez ela não precise fazer radioterapia, quimioterapia, porque é câncer de pele, né? Provavelmente tenha saído tudo na operação, né? Ela vai saber agora na semana. Eu falei para ela, usa, mas eu não sei se já ela pode usar na recuperação depois da operação. Essa é a dúvida que eu tenho. Eu acho que ela não vai fazer radioterapia nem quimio.
Porque se tirou tudo, não vai que se precisa, né? Essa é a minha dúvida, tá bom? Mas eu estou bem feliz. Inclusive, já estou pensando em dar de presente, sabe? Minha cunhada, que ela tem uma dor no quadril. Só que ela é descrente de tudo. Ela é muito racional, pior que eu, porque eu sou espírita. Ela não, ela é agnóstica. E eu quero ver como que vai ser ela usando, que eu acho que é importante isso, né? Uma pessoa muito racional, vai com sua crença, não qualidade, não é ciência, né? Então, vamos ver. Eu acho que vai ser uma experiência boa. Eu Tá acho que vai. bom? Vamos lá, minha internet Oi. deu uma chacoalhada de novo. Ok, estamos aqui, né? Eu me sinto. Vou viajar um pouquinho na minha imagem. Eu fico tão esquisito nessa tela aqui, cara, porque os meus ombros ficam bem estreitos, ficam cabeção, é a posição da câmera, é que eu fico me sentindo um alienígena mesmo. Mas vamos deixar o narcisismo de lado. E, Márcia, você me falou umas coisas bem interessantes, então deixa eu voltando. Da tua prima que está fazendo esse tratamento, sim, ela pode usar, poder estar usando antes da cirurgia, e vai ser muito bom usar depois da cirurgia como cicatrizante, né? Voltar a imunologia para cima. O que é que o Reich fala na biopatia do câncer, no experimento Bions, sobre o impacto da carga maior de energia orgânica no nosso corpo para a manutenção da célula, para que as células permaneçam mais saudáveis, porque ele observava, e no meu Instagram tem um vídeo recente das pessoas refazendo esse teste, que é o teste de sangue, teste do sangue do Reich, né? Que ele via que as células sanguíneas dentro da caixa orgânica e as células que não eram expostas à caixa orgânica, elas tinham uma vida 3, 4 vezes maior. Ela pulsava mais e tinha mais mobilidade e mais durabilidade. Essas eram as três questões. A célula pulsa ainda, ela se move melhor dentro do líquido e ela tem uma vida maior. Então, o que é que o Reich foi vendo com o uso da caixa, como nos pacientes que tem no vídeo do Dr. Luiz Moura, a energia da vida, são as caixas orgânicas em um posto de saúde do Rio de Janeiro, na década de 90, e as pessoas que tinham aquela ferida de pele, que é a úlcera venosa, que ela vai corroendo até chegar ao osso, né? E que trata-se de uma maneira que a regeneração é muito rara, muito difícil, pessoas com a perna aberta há 5 anos fechavam a ferida em 1 mês e meio de uso da caixa, que devia ser um uso diário de meia hora. Então, veja, eu conheci também uma terapeuta integrativa, uma senhora que teve a caixa orgânica, porque ela teve um câncer de mama e o filho dela descobriu a história da caixa, mandaram fazer uma caixa, ela usou. Ela usou durante o tratamento, fez a mastectomia, mas qual foi o relato dos médicos? Fulaninha, eu estou impressionado. Por quê? Você se manteve muito estável emocionalmente, dando conta de si e da família. Seus cabelos praticamente não caíram, praticamente mesmo não caíram. Você não teve dores significantes, né, problemas alimentares, e a sua cicatrização da sua pele foi muito impressionante, né? E ela me mostrou a cirurgia, né? O corte, a cicatrização dela, né? Então, assim, e é isso que se fala para cicatrização, tá? Nesse nível celular. E esse nível celular, tudo somos célula. A frase é estranha, tudo somos célula, né? A gente é célula. Então, é benéfico sempre, e aí são esses relatos que eu te dou de retorno, né? Para que sim ela use, e avisando a todos que a contraindicação para esses tratamentos é leucemia, não usar, e quando tiver utilizando, fazendo radioterapia ou quem tem marca-passo. Então, já deixo registrado essas
contraindicações aí. E outra coisa, passa a usar a viseira também, justamente pelo ATM. Por isso que as minhas são grandes e pegam aqui a lateral dessa musculatura aqui, ó, daqui de cima, que ela é ligada para cá. Então eu tive muitos benefícios também com o bruxismo numa época, tá? E sugiro que carregue elas mais vezes, bote no sol mais vezes. Eu não sei se ela na sua cama está batendo sol, claridade suficiente, mas só reforçando para você e para os outros, sempre, constantemente, deixar os nossos objetos em um lugar que seja arejado, ventilado, bata pelo menos uma claridade, tá certo? E também, se possível, às vezes usar durante o dia no joelho, se possível. Por quê? Porque também, de acordo com a ergonomia com racha, até as 4 horas da tarde é quando a gente tem mais energia. É só olhar para o sol. Tá com mais sol, a gente tem mais energia, tá? Só toque. Vamos lá, Gisele, Paula. Estou gostando, viu, pessoal? Tomara que esteja Boa legal. noite. Eita, a voz chega a ver forte. Deixa eu baixar meu som aqui. Pode falar. Abaixo. Eu tenho uma caixa orgânica desde novembro. Eu não sinto absolutamente nada. Eu acredito profundamente. Eu vi todos esses vídeos do Dr. Luiz Moura todos os dias, todos os vídeos da internet eu consumi até chegar a você. Li a biopatia do câncer, vi esse das feridas nas pessoas nos anos 80 no Rio de Janeiro. Não sinto nada, 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 nada. Deixo a caixa aonde tem que ser colocada, no melhor ambiente da casa, faço a limpeza energética, tudo que manda fazer eu faço. Eu não sinto nada. Meu marido, que nem acreditava, ele entra e fica completamente energizado, quer correr uma maratona, fica com a cabeça tranquila, os brônquios abrem, ele sente maravilhas. Eu não sinto nada. Eu fui numa caixa de 10 camadas, não senti nada. Já fiquei meditando, já fiquei lendo, já fiquei rezando, já fiquei escutando música. É, Não tem nada dentro do quarto eletrônico, bate sol, tá pro norte verdadeiro, é. tudo, e não Eu sinto lembro, nada. eu lembro que você falou isso, ó. Tem até as amiguinhas tirando onda com você ali, você viu? Eu vou arrumar Não, não confusão. vi, não olhei para baixo. Eu vi que a Pera, Marli sente tudo também, meu Deus. Marli, não, não confio em Marli. Olha só. Eu tenho Olha, uma dor crônica nas você tem uma dor costas, crônica, diz que é aí. de Ah, tensão nervosa. Então, eu tenho uma dor crônica nas costas, na musculatura é presa, é muito dura meu trapézio. Já tentei todos os tipos de terapia, até canabidiol, e não funcionou. Quando eu viajo, falei, ah, vai ser bom para todo mundo da minha família, minha mãe tem Alzheimer, também vai ser bom para ela. Falei, vou comprar para testar. E o Anderson ainda fala, use 4 meses, depois você pode devolver. Aí eu tava para devolver meu marido, deixa eu testar esse negócio aí. Ele entrou a primeira vez, ele achou, ele não, eu compro de você, devolve não que eu gostei. E ele nem acredita. é capaz dele querer devolver você, o seu marido, viu? Não, não É, invente ele vai devolver. devolver, eu ia ficar com a caixa. Mas olha só, o que é que eu te falei, né? Que realmente eu não conheci nenhum caso, né, de alguém que ficou assim demorando tanto para perceber, tá certo? Falei para você que teve um cara que usou umas 7 vezes, depois é que ele começou a sentir o rosto dele realmente modificou, o olho mais vermelhinho, aquela coisa toda, né? É, eu não sei nem o que te dizer, mas vou te perguntar uma coisa. Sobre essas dores nas tuas costas, ela também não passa com a caixa, ela não tá, não tem diferença, nada. Nada. Certo, certo. Então, assim, eu É, acho que a então, gente. aí eu tenho a minha caixa aqui de 5 camadas. Eu fui Aham, num centro espírita, que a pessoa que eu comprei a caixa indicou, que ela falou que lá tinha. Aí eu fui para lá, usei a caixa de 10 camadas, que era mais forte, também não senti nada. Fiquei entendi. 30 minutos na deles, a minha eu chego a ficar 1 hora, porque eu conversei com uma moça na internet, ela falou, ai,
não sentia, ele começou a ficar uma hora, começou a sentir. No livro também fala, insiste que às vezes a pessoa está no lixo até carregar demora. Isso. E eu tô na boa, assim, tentando sentir. É isso que eu vou te falar. Então, uma coisa é o que a gente sente, uma coisa é o efeito que pode estar dando, né? Aí a gente fala, tá, mas pode estar dando efeito, eu não estou percebendo, só que, poxa, minha dor não está passando, isso não passa, né? E em outras pessoas funciona melhor que eu. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer, olha, continua usando, você não vai devolver a caixa, ela realmente funciona, né? Você não está percebendo esse efeito, pode não estar dando certos efeitos, mas não acredito que você seja imune à energia vital, né? Porque isso aí você não estaria mais entre nós, né? Isso, Sim. então, você está percebendo o benefício. Algum benefício está te fazendo. Então, beleza, não está percebendo. Aí, outra coisa que a gente pode conversar também, né? Você pode me procurar depois individualmente, para a gente conversar um pouco mais e, de repente, sei lá, receber uma sessão de massagem que realmente pode distensionar mais a tua musculatura e usar a caixa depois, sabe? Eu não sei se você já fez massagens, liberações para tuas Todos costas. os massagistas da minha cidade, tudo, todas as acupunturas. Fala que é um negócio diferente, eu vou lá tentar. Já tentei de tudo. Até Entendi. a ayahuasca eu fui tomar para ver se melhorava. Eu acho que não bateu. Não, bateu. Só não tive expansão da consciência. Tá, tá. E é isso, e cada um é cada um, e se a gente quer se desenvolver, a gente vai vendo quais são os nossos entraves maiores, né? Então, eu acho que é legal tu não desistir desse processo. Por exemplo, tu moe ayahuasca, eu não sei qual seria o desdobramento disso, que a gente não vai abrir aqui para não ficar falando muito sobre isso. Mas Sim, são as barreiras de cada um, são as dificuldades de cada um, e é legal estar olhando para isso, e é legal você estar usando todas essas ferramentas para você, porque benefício está te fazendo. Pode ser que não esteja ainda, né, liberando certas dores, enfim, né? Mas a gente pode conversar isso outro momento, tá? Que eu posso estar tá aqui, ótimo. ou a gente se acompanhar nesse sentido aí, tá bom? Mas valeu. E eu não lembrava que tinha Tá sido você ótimo. que me Obrigada. falou essa história. Mas tá massa. Obrigada. Boa noite. Beleza. Vamos lá, Paula, minha xará. Oi, boa noite, Paulo. Oi. Boa noite a todos. Bom, sou Paula aqui de São Paulo. Eu sou educadora física, fisioterapeuta. Trabalho com Pilates há 25 anos. Bom, tem vários cursos e tal, mas estou fazendo o curso de bioenergética, né, de formação bioenergética com a Pilates. E, comecei, né, então, aí, esse estudo, né? E com relação ao nosso assunto, eu tenho uma caixa orgânica, comprei do Paulo um travesseiro, né, travesseirão, e a viseira. É, eu tinha feito o curso passado que a gente encontra no Rio de Janeiro, né? Foi lá que eu conheci o Paulo. E, e aí esse travesseiro que eu fiz, eu dei para minha irmã. E aí a minha irmã estava com muita dor nos joelhos, tem artrose, e aí ela começou a ver melhor. Ela falou, mágico, esse negócio é mágico, não é possível. E aí ela seguiu sempre usando e melhorava, porque ela está num apartamento que tem escada para subir e para descer, ela estava sofrendo muito e isso melhorou muito. Tá? Incrível, assim. Agora, eu sofri um tombo, né, que foi inclusive lá no Rio de Janeiro, e eu já comecei a usar lá no Rio mesmo, após o tombo no meu quadril, que eu bati o quadril e bati a cabeça. Só que aí eu fiz mais no quadril. Eu achei que todo o processo do hematoma foi diluindo mais rapidamente. Posteriormente, eu descobri que eu tive uma fratura, mas tudo se resolveu e eu consegui colocando a manta. Não tinha caixa ainda. E tudo
foi indo rápido, assim. Foi um processo rápido de cicatrização, não teve nenhum agravamento. Aí o que aconteceu foi que da pancada da cabeça que eu tomei nesse mesmo tombo, eu tive um princípio de descolamento de retina. E aí eu comecei a usar a máscara, porque eu estava tendo uns flashes, umas luzes assim, foi aí que eu descobri que eu tinha esse princípio de descolamento. Comecei a usar, esses flashes reduziram absurdamente, assim, muito. Eu fiz os testes todos e tal, mas não deu nada grave. Mas à medida que eu fui usando a viseira, esses flashes foram diminuindo muito. Eu quase não tenho mais nada. E o que aconteceu, que você citou, né, essa coisa de dormir, eu não ponho mais a máscara na cama por causa disso. Porque eu durmo, aí teve uma única vez que eu dormi, eu fiquei com dor de cabeça, porque eu estava com a manta e com a viseira. Aí, assim, acontece exatamente isso. Chega uma hora que dá um calor desgraçado, você acorda tirando a manta, porque gera um calor, né? Uma energia, uma alta de energia. Então, passei, eu não vou mais à noite a visita, por causa disso que eu acabo dormindo e esqueço de tirar a viseira. Mentira. Então, tirei para não ter esse risco, né? Que eu achei que realmente foi muito. Eu até dei um tempinho, porque sobrecarregou. Mas a manta é ótima. Eu uso ela direto, no abdômen, no meu ombro, que eu tenho uma lesão no ombro, eu uso e sempre dá uma melhora, sempre eu observo melhor. Não dor, né? E, e agora eu tô com a caixa orgânica. Eu agora você acredita que eu não estou lembrando o mês que eu comprei a caixa orgânica. Eu até mandei a foto para você, né, Paulo? Eu não estou lembrando quanto foi, que não faz muito tempo. Deve ter o quê? Ela uns 3 meses? 3 meses, mais ou menos, eu acho. E fiz tudo direitinho. Aí eu comecei a usar. Realmente ela coloca a gente num. Eu sinto, né? Que a gente fica num outro nível mesmo de energia. Então eu sinto vibrando tudo quando eu estou. É, é, e aí essa calma desse pensamento e eu consigo fechar os olhos e meditar a maior parte. Tem vezes que eu estou mais agitada e eu não consigo, mas eu fico lá, né, meia hora. Aí o que tem acontecido, que eu não sei o que está vendo com o meu celular, que ele não está despertando para mim depois de 30 minutos. Então eu cheguei a ficar 50 minutos na casa. Assim, eu vou ficar porque vou garantir, pode ser que não tenha passado ainda. E fico, e fico. E fiquei tudo bem, foi tudo bem também, foi ótimo. E assim, tem uma aluna que ela tá louca para fazer a caixa e ela não me via há 2 semanas. Ela teve uns problemas, tal, ela faltou 2 semanas. Aí quando ela me encontrou, eu falei que eu estava fazendo a caixa, ela falou, Paula, sua energia tá outra. Você tá outra pessoa, você tá com muito mais vitalidade e tal. Uma pessoa que não me viu nessas 2 semanas e ela tá aí. A pessoa terapeuta dela, ela percebeu com um nível de energia. E a minha irmã, que tem depressão maior, começou a fazer a caixa e eu fiquei impressionada. Ela entrou na caixa, uma caída, né, assim, para baixo, e ela saiu com outro rosto. O rosto dela era outra pessoa. E aí, depois disso, e ela percebeu também, ela sentiu. Depois disso, aí vai ficando calma, vai entrando num estado zen, assim. Incrível. E ela amou a caixa, a gente está fazendo, estou anotando todas as questões dela. E ela fala muito isso, que parece que ela fica com mais consciência dela, do ser, que ela fica mais presente, né? Ainda mais uma pessoa que tem depressão maior, ela está tomando um monte de medicamento, tá fazendo terapia, tudo direitinho. Mas assim, ela está super feliz porque ela se sente mais ela, mais viva, presente. Ela achava antes que era tudo em volta que estava vivo. Aí ela falou, não, sou eu que estou. E aí, lógico, aí eu
vejo no exterior exatamente isso, essa vida que eu estou sentindo dentro, eu estou vendo fora. Então, eu estou super feliz, comprei a caixa muito pensando nela e, e para os meus clientes, né, também, meus pacientes, mas para mim também, óbvio, mas está sendo muito bom e assim, a minha pergunta é, eu pus a informação que eu tive era de colocar o chungite, que é aquela pedra que é anti, como que chama? Essa energia eletrônica, né? E eu pus uma pirâmide em cima, de cobre, em cima desse chungite aí, em cima da caixa, né? Acho que daí dá mais ainda uma... A minha irmã falou que sentiu até uma vibração no topo da cabeça, quando ela não tinha reparado que eu tinha posto, e ela falou que ela sentiu isso. E eu sinto também. Eu sinto uma energia bem no topo e no centro, né, no sexto chakra. Eu sinto vibrar, vai fazendo um comichão, assim, né? Que mais? Bom, aí eu não fiz ainda, mas são aquelas proteções daqueles símbolos, né? Tem uns símbolos que você usa para contra essa influência da TV, do computador e tal. Eu não pus ainda, mas eu já fiz a impressão, eu plastifiquei e vou pôr em cima da caixa, embaixo da caixa, nos eletrodomésticos para ver se é fácil. Outra coisa que eu pensei também é de desligar o Wi-Fi na hora de fazer a caixa. Acho que talvez, não sei se ajuda muito só desligar na hora, mas acho que é válido, né? Eu acho que é isso, Paulo. Estou tentando. As outras coisas já me responderam, as outras questões que foram faladas. Eu acho que né? é isso. Segue essa aqui, né? Paula, adorei que Se ela tu tá for apareceu aqui também. colhendo. Ah, é que deu um delay agora. Peraí. Deu um delay aqui com a internet. Tá todo mundo aí, né? Então, Paula, que bom que tu apareceu, que bom que você deu o ar da graça aí de novo, que a gente está se falando de novo, que bom que você está melhor daquele tombo que todo mundo ficou preocupado Sim, naquela hora, né? Bem desagradável, né? A gente tá lá naquele ambiente tão gostoso e tu ter dado aquela escorregada, tudo, né? E que bom que tu tem teus foi. recursos de saúde, que bom também que dentro desses recursos, né? Você agora tem tudo isso, tem a caixa, tem a viseira. Teus relatos foram fenomenais, foram muito legais, tá? Isso dos flashes, do descolamento da retina, né? Para cada coisa que é dita, pessoal, é legal a gente pensar, não agora, mas só dando contribuições do pensamento, no sentido pesquisa, no sentido entender racionamento, o que é que está acontecendo, né? Que efeito é esse que dá esse raio no olho dela? A gente não sabe, talvez o médico oftalmo saiba, ou não saiba, dê uma explicação X. O importante é que está reduzindo, né? Então a gente entende que quando deu o exemplo da célula, né, ela ficar mais forte, então o tecido ele tem uma regeneração maior. É só a gente partir do princípio dessa úlcera venosa que aparece no vídeo do Torres Moura, algo que estava sendo medicado há 5 anos fechou em um mês e meio. Então veja que aceleração gigante nesse caso dessa pessoa com esse tipo de doença, mas esse tipo de doença em todo mundo que usava a caixa começava a ter o mesmo processo de cicatrização. Ah, mas a minha espinha não cicatrizou um dia para o outro. Bom, eu não sei falar sobre o efeito na espinha, né? Pode ser que a espinha até demore mais para fechar do que uma ferida dessa. Aí o médico vai explicar melhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o impacto na regeneração, né? É legal a gente Uhum. pensar também na qualidade de pensamento e qualidade de lembranças vinculadas a traumas ou a dificuldades da gente, que a qualidade do pensamento, a qualidade do enfrentamento que a gente tem com a gente mesmo, ao lembrar de certas situações que são incômodas e angustiantes,
Dentro da caixa, a gente olha e vivencia muitas vezes com outro olhar, chega a ter pensamentos de resolução de algumas coisas ou de relativização, não de uma maneira passiva, mas uma relativização positiva de um fenômeno. O que é que cerebralmente, neurologicamente, a gente poderia falar sobre a plasticidade dos nossos neurônios, as plasticidades cerebrais da gente, que em um trauma, um medo, coisa assim, ela faz um certo tipo de comunicação. Então, a qualidade de lembrança, de memória sobre o trauma, por exemplo, está cristalizada em uma concepção. Eu sou vítima, fulano é um canalha, aquilo aconteceu, e isso nunca mais vai dar certo. Quando a gente faz terapia ou outras atividades, o que acontece é uma plasticidade neuronal através de estímulos, sensações, memórias, encorajamento e fortalecer essas novas ligações sinápticas vai fazer a gente não lembrar mais daquela maneira e não sentir mais, até não lembrar mais e ter um outro caminho, porque são através de caminhos que a gente funciona. Então, o que é que aconteceu comigo? Numa pesquisa que eu fiz com uma amiga que ela trabalha com as neuroestimulações, agora eu esqueci o nome das intervenções dela, são pequenos eletrodos que ela coloca na cabeça, ela faz um mapeamento, né, cerebral da pessoa, de suas ondas alfa, teta, beta, gama, onda e tal, o que é que funciona, o que é que significa um cérebro de um autista, um cérebro de uma pessoa em depressão grave, um cérebro da pessoa com burnout, um cérebro da pessoa relaxada, um cérebro da pessoa maconheira, alcoólatra, maníaco. Tem uma configuração. O que é que eu fiz? Eu não estava usando meu CBD e nem eu estava usando o Juba de Leão e nada disso, certo? Não estava bebendo, estava fumando, estava fazendo nada. A vida é uma desgraça. Estava fazendo nada de bom. Estava fazendo nada. E eu fiz o exame com ela, deu X meu cérebro. Aí eu voltei, eu estava sem usar a caixa há 1 ano e meio. Montei minha caixa e usei a caixa por um mês e meio. Não foi todo dia, nem sempre era 30 minutos, mas eu usei, tive a presença da caixa. Fui fazer de novo com ela, o meu cérebro estava outro, né? Então, a única coisa que eu alterei no meu cotidiano não foi meditação, não foi tirar a tela, não foi fazer mais isso, nada. E aí houve sim uma mudança da vibe. E essa vibe é o quê? É o sistema nervoso mais regulado, vai dar impacto no meu cérebro, claro, né? Quem quiser souber falar, medir, compreender essas ondas teta, beta, alfa, gama, né? Ansiedade, tá meio inebriado, tá meditando, cada onda dessa vai estar mostrando um estado mental. Então, tudo isso é avaliado nesses exames, né? Então, tive esses benefícios também. Então, é legal. Eu não sei qual foi o link exatamente que eu fiz disso com o que Paula falou, mas é para entender, lembrei, é para entender do impacto que tem desde a carne, o impacto que a gente fica com a mente mais clara, menos ofuscada, menos neblina, Sim. menos esfumaçada, menos turva, dá uma claridade mental, o que também dá uma claridade visual. Às vezes você sai alguns minutinhos sem precisar do óculos. Então veja que toda a musculatura ela está sendo redefinida. Você solta o ombro, você estala aqui, você solta os gases, você solta, você arrota, você, né, distensiona o pescoço. As pupilas elas melhoram também. Então você tem uma acuidade visual. Muitas vezes as pessoas relatam isso com a máscara ou na caixa, né? Tudo isso é o sistema nervoso. Então, o que é que está fazendo a nossa carne? E o que é que está fazendo a nível neuronal? Isso é uma pesquisa que algumas pessoas estão fazendo e eu estou também comecei a me debruçar a usar ferramentas como dessas amigas para ver o que passa na cabeçona, já que psicanálise a corporal pensa sobre a qualidade dos nossos pensamentos e lembranças. E dentro da caixa orgônica, ou essa experiência de viseiras, a gente está tenso, está pensando assim, "Ah", e você começa a derreter
E se você não dormir, você começa a ver que o seu mundo interno está mudando, a paisagem da sua cabeça está mudando. De repente, você está vindo outros pensamentos na sua cabeça, e são pensamentos positivos. E às vezes você se pega dando um risinho a troco de nada. E, de novo, é o teu corpo dando uma forma de prazer, já que você está relaxando, o bem-estar vem a expressão, às vezes, de bem-estar. Que isso já aconteceu comigo e com algumas pessoas. Então, tudo isso são formas de a gente perceber, da gente entender o que é essa energia, que impacto faz em célula, em neurônios, na respiração, nas memórias, nas lembranças, e tudo isso é a tal da autorregulação que o Reich vai falar que o corpo tem. Então, a gente está ajudando a nossa autorregulação. Então, veja como, percebendo ou não percebendo, de maneira passiva, a gente tem todos esses pontos de benefícios, né? O que não nos afasta de outras terapias, mas é um a mais, e que é super intenso, e que percebendo isso e raciocinando, falando sobre, a gente pode perceber quantos e quantos impactos podem estar rolando com a gente, tá? Paula falou outras coisas legais do estado de meditação, né? Que a caixa nos leva também, tá? Eu acho que esse desenho é o tetragramaton, um negócio desse, né? Tetragramaton, uma coisa assim, esse símbolozinho, né? Legal. É a questão São da vários. depressão, e a questão da depressão, né? Que o doutor Luiz Moura falou tanto também, que a gente percebe essa vitalidade, né? Vamos lá, pessoal. Eu e meus parênteses. Tem o Marco que falou nada, o Carlos, os homens, os homens. Vamos lá, Macharia. Tem o Leandro ali. Boa É, noite. Nossa. Então, gente, sou novo aqui, né? Sou aqui nesse grupo. Enfim, tenho contato com o Raiz desde a época da faculdade, né? Eu sou psicólogo, Raiz. E meu contato com o Raiz, como disse, foi ele durante a faculdade. Fui também estudar massoterapia para estudar um pouco o corpo, né? Então, fiz um curso, me formei. Isso durante a faculdade. E durante a faculdade também eu tive o falecimento do meu pai por câncer, né? E foi a partir disso que eu comecei a... Aí eu descobri o livro A Biopatia do Câncer, fui ler, fui me envolver, eu me interei, acabei escrevendo um trabalho acadêmico em cima disso, né? Porque a princípio foi sem motivo aparente, não foi muito do nada, surgiu, aconteceu, e a partir disso o médico viu, olha, gente, pode ter sido emocional, e a partir disso a gente chamou a atenção, então eu fui correr atrás um pouco de estudar. É, enfim, eu tive contato aqui, esse diálogo hoje através do grupo, né, de William Reich Astronomia, que assim, que pegou o link e me chamou a atenção, porque há pouco tempo eu estava debatendo com a Isa, não sei se você conhece, acho que ela comprou até a manta para com você, Paulo, porque eu trabalho numa casa geriátrica e há pouco tempo me deu um insight de talvez buscar estudar, aprofundar um pouco mais esses estudos, né, com a manta, com a caixa, para talvez trabalhar com esses idosos, né, para talvez melhorar a qualidade de vida, né, porque muitos idosos ali são abandonados, acabam muito para baixo, aí com o tempo você percebe que eles vão perdendo a vida mesmo, vão ali se entregando, né? Às vezes por esse abandono, enfim. E eu achei muito importante, talvez, começar a estudar um pouco mais e aprofundar e levar uma pesquisa, um estudo em cima disso. Nunca usei a manta, né? Eu nunca usei a caixa, eu tenho interesse, até, eu quero comprar para começar a usar em mim, para depois talvez começar uma pesquisa em cima disso e fazer um trabalho maior. Então, acho que é basicamente isso, assim. Então, quando você jogou o link assim no grupo, né, já deu aquele brilho assim nos olhos, e opa, acho que é aqui que eu vou começar a ter uma direção
né, para começar a ter uma ideia melhor sobre esses meus pensamentos, talvez, e começar a dar esse passo para esse trabalho com o Antônio, que eu acho incrível, por mais que eu não tenha feito ainda, né, mas só de já ter visto um filme, só de já ter lido livros, eu fico assim, caramba, uma coisa tão simples e a gente consegue fazer uma coisa tão grande, né? Acho que é basicamente isso. Marco, que legal, cara. Que legal tudo isso aí. E que legal teu interesse de você trabalha na clínica geriátrica. Onde eu moro tem algumas também, e eu penso em trabalhar também com o pessoal. Acho que é uma atividade com pessoas que a gente vai chegando numa idade, nossa idade adulta, né? Eu estou com meus 42, tem gente um pouco mais nova, um pouco mais de idade, né? Quem tem pais vivos ou não tem mais pais, né? E quem tem o mínimo de sensibilidade e disponibilidade para trabalhar é realmente muito bonito. É algo que tem mexido comigo e pensado. E eu pensado nisso também. Trabalho com saúde mental também, né? E já vou adiantar as coisas. A- Você tem meu telefone para a gente continuar essa conversa aí, para ver o que é que a gente pode fazer, né, de você confeccionar, comprar, como começar a utilizar com o pessoal, quais idosos, como é que a gente tem um olhar de uma triagem, né, a questão cardíaca de todos eles, né, a questão de pressão, pressão alta, pressão baixa, vai ter que ser vai ter que ser bem observada, bem cuidada, que além de tudo estão, né, abrigados, estão numa casa-lar, então tem uma série de coisas. Os familiares, uns de abandono, outros não. Uns que qualquer coisa que acontece de ruim vai dizer que foi a clínica, vai dizer que foi essa coisa estranha, mas enfim, né? Legal, tô aí porque eu tenho esse interesse e tenho todo esse cuidado de pensar nesse pessoal quando vai usar comigo ou quando vender também, tá? Vou fazer aqui meu momento Jequiti, meu jabá, meu momento Jequiti orgânico, que é, além de vender, é uma coisa meio de Jesus Cristo que eu vou dizer agora. Além de dar o peixe ao homem, eu vou começar a ensiná-los a pescar. Ao invés de apenas a vender, a gente vai fazer agora as oficinas de confecção, tá? Então, assim, continuo vendendo, principalmente as viseiras, que está mais simples para eu fazer, tá? Casa e tempo de tudo, né? Mas venda, Paulo, quero para já, tal, beleza, né? A gente confecciona e eu envio. Mas em abril eu vou fazer essa oficina de confecção online, né? Eu fiz uma no Rio, vou fazer agora uma em João Pessoa dia 15 depois do Carnaval. Tomara que feche a turma, que o povo não tenha gastado o dinheiro todo em entorpecentes, bebidas e comidas no Carnaval, né? Tomara que guarde um pouco de dinheiro. O pessoal de João Pessoa, Nordeste, é aquela coisa carnavalesca, né? Mas, enfim, para a gente confeccionar, para que a gente possa aprender a fazer, para vender, para fazer para os outros, para dar de presente, para usar na clínica, para usar nessas situações que o Marcos falou, que o Marco falou, tá, Marco? Então, vamos. Que bom que você veio lá do grupo, né? Que eu soltei lá realmente essa mensagem para o pessoal ouvir. Legal. Pessoal, eu vou até já, eu vou deixar. Eu não sei se todo mundo tem meu telefone, né? Porque alguns vieram, sei lá, do Instagram. Eu vou deixar aqui para que eu gostaria mesmo que me escrevessem para eu também poder enviar o questionário, tá? Que eu ia até abrir aqui para mostrar o questionário, mas não vou para perder tempo. Tá mais importante a nossa troca aqui, tá? É um questionário pelo Google Drive com uma série de perguntas de quem tem as mantas ou já usa as caixas, coisas assim. E para vocês também me enviarem sugestões de perguntas do que abordar certa coisa, certos itinerários, tá certo? E eu também tenho um artigo que não foi publicado, que era para ter sido publicado no Congresso do Centro Haitiano desde 2020, mas não consegui chegar por uma série de questões. E aí eu fiz quando eu tinha 10 meses de utilização de caixa orgânica, que eu tinha começado a dar minhas palestras, que são os relatórios em ergonomia.
o uso da caixa orgânica para a saúde, tá? Então, fiz essas palestrinhas em algumas cidades, tá? E aí eu fiz esse relatório que é para começar a formalizar essa minha pesquisa, né? E mostrar como é que está sendo, como é que foi os meus olhares sobre as reações das pessoas sinestésicas, meio que espirituais, né? Físicas, emocionais, né? Certas categorizações das narrativas das pessoas. Então, é um texto que eu dou um resumo dessa ergonomia do Reich, nesse recorte bem objetivo, né, do funcionalismo ergonômico, da unidade funcional e uma série de conceitos, né, para a gente entender o que se acontece. Então, para eu disponibilizar esses dois materiais para vocês. Então, deixei meu telefone, quem não tiver, me dá um toque lá, tá bom? E quem já tiver também me dá um toque, pessoal, porque eu não vou lembrar do nome de todo mundo aqui, tá certo? E a gente mantém esse contato mais próximo. Carlos, Olá, vamos. olá, Corvinano. Olha só, tá cortando muito o teu áudio. Eu não sei se está para todo mundo, eu não sei se é o. Vamos. Eu não sei se esse microfone não está atrapalhando, viu? Fala um pouquinho, porque qualquer coisa você, se puder usar o microfone do celular, talvez. Vamos experimentar. Pode falar, Carlos, a gente vê se como é que fica. Eita. Eu acho que de repente está melhor com o fone, viu? Talvez fique melhor com fone mesmo. Eu não sei se fica ruim para todo mundo também, mas para mim estava bem cortado, distorcido. Não dá para ouvir nada. Para mim também. Não estava dando para entender nada. É, Carlos, tá meio ruim, viu? Ó, a Márcia também tá indo embora. Márcia, brigadão, viu? Pessoal, eu fiz alguns vídeos de vocês. Márcia, antes de ir, por favor, rapidinho. Eu fiz alguns vídeos de vocês Pode aqui falar. falando para depois colocar tipo no Stories Tá, e tal, certo? tá bom. Teve um que alguém falou ali um pouco mais pessoal, aí eu vou cortar. Eu vou colocar só o que tiver de depoimento mais neutro. Nada Tá de, eu bom. tenho isso, eu tenho aquilo. Isso eu não coloco, não, mais algumas coisas, tá? Assim, mais neutras, tá Tá, certo? Vamos lá, tá. então. Valeu, 11, Márcia. 11, É, 91, 01, 99. Pode Carlos, cortar o meu depoimento. pode o quê? Pode cortar o meu depoimento, porque senão quem já é cético não vai ficar acreditando. Quem é que tá falando? Peraí. Quem é que tá É falando? Gisele, Obrigada. é Ô, Gisele. Já, Gisele. Gisele, Obrigada. qual foi a Gisele, cara da. obrigada, viu? Eu anotei teu número. Obrigada. Desculpa. Pode Tá, cortar meu depoimento. Tá tá bom, fácil. tá bom. Tranquilo. Vamos lá, Tchau. pessoal. Então, tudo bem, Paulo. Boa noite, gente. Gisele, eu vou falar com você. Obrigada, viu? Vamos lá, Carlos. Vamos tentar mais uma vezinha aqui contigo. Carlos, não foi o seguinte?
faz um textinho aí dizendo o que é que você quer dizer. E aí, se você tiver afim, escreve um textinho aí, conheço, não conheço a caixa, tenho, ou não tenho, senti ou não senti isso, tenho interesse em algo, joga uma pergunta, faz o textinho. Aí eu vou deixar alguém falando aqui, e aí quando tu escrever o texto, a gente lê. E a gente conversa aí um pouco por mensagem, tá certo? Para a gente não perder a tua participação. Beleza? Pronto. Aí, pessoal, mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Paulo, Tirar eu algum... tenho pergunta a fazer. E eu vou precisar sair daqui a pouquinho. Pode ser? A gente já está, acho que E a encerrando. pergunta. Vou só dar mais um recadozinho depois de algumas perguntas de vocês, tá? Mas manda, Tá. manda aí, Vânia. Então, a primeira pergunta é: posso sentar na manta na hora da meditação para trabalhar, de repente, a Kundalini, né? Ampliar a condução de energia? Essa é uma. A segunda, o travesseiro, eu posso colocar a manta e deitar sobre ela na hora de dormir, ou colocar um paciente com a manta e ele deitar? E a terceira pergunta é: você falou na sequência das camadas, então o que veio, o que eu entendi é que naquela parte onde encaixa o elástico, aquela que fica diretamente em contato com os olhos é a que tem o metal. E a almofada, a manta? Então são essas três perguntas, tá? Valeu, querido. Sempre a parte de metal tocando na gente, certo? Então, viseira, manta, caixa orgânica, sempre o metal para gente. Uma coisa que aconteceu comigo e com uma amiga. Nas viseiras, se vocês fizerem, se vocês comprarem, olha o retorno do recalcado, ele voltou. Vamos lá, Carlos. Eu vou continuar aqui a resposta de Vânia, tá? E aí depois a gente passa para você, beleza? Sim, Então, quando a gente vai pegar a viseira, pessoal, eu gosto de apertar, por exemplo. Apertar. E peraí, calma, calma. Meu vídeo sumiu. Ia tentar... Pronto, com meu óculos. Essa é a parte interna que tem bombril. Coloquei a viseira. Pego meus dedos e eu aperto essa parte interna bastante para ela ficar bem, acho que é côncava, convexa, não sei, para que ela fique bem assim, ó, para que o bombril não fique tocando no globo ocular, para que não toque no meu olho. Por quê? Se você ficar pressionar o seu olho levemente por alguns segundos e tirar, você vê que seu olho está embaçado. Ele dá uma embaçada. E uma vez ele ficou encostando em mim, eu fiquei acho que uma hora com tudo embaçado. E a minha amiga também ficou. Então, sempre, quando eu entrego a viseira para vocês, eu já aperto bastante. Eu aperto e tento deixar a área do olho mais funda. Então, quando vocês forem fazer, façam isso para acostumar isso, ficar um pouco mais esmagadinho. E quando vocês colocarem, às vezes eu empurro ela um pouco para frente, sabe? Eu esmago aqui, porque ela é grande, a minha viseira é grande. Então, eu esmago ela aqui e dou uma empurrada para frente para que ela fique tocando no meu rosto, mas não empurre meus olhos. E tem gente que tem os olhinhos mais bugalhadinhos. Então vai tocar mais. A minha amiga tem, ela falou isso. Não sei se ela está por aqui ainda. E ela falou: é porque meus olhos esbugalhados. Eu falei: eu não falei nada. Mas, então, façam isso, por favor.
tá certo? Isso é um detalhe que eu tenho falado para algumas pessoas. Então, assim, sempre tocando na gente, sobre sentar o bumbum em cima. Eu acho ótimo também. Experimenta, né? Vai e ficar esmagando a tua almofada, talvez ela fique mais fina, ou talvez depois que você sentar, você dá uma mexidinha nela ali para tentar ficar mais fofinha de novo, só para ela não se esmagar muito rapidamente ao longo do tempo. Mas eu acho super legal e perceber o que é que você vai sentir. E a terceira pergunta eu não lembro. Ah, você pode botar de lado, pode colocar em todos os lugares. Agora, o que é que Tânia, o pessoal, Tânia Denise e Eugênio falam, o que é que Renata Mosé Reich, que é a neta de Reich, fala, é não colocar nada na cabeça, não colocar no coração. E a gente estava falando de viseiras. Veja bem, e tem um porquê eles terem essa ressalva. Olhos são muito sensíveis, olhos estão diretamente conectados com o nosso cérebro, então pode sobrecarregar, na teoria, sobrecarregar. Então, veja, vamos sempre começar os usos devagar. Quem tem manta nos olhos, né, viseiras e mantas, experimenta um, experimenta outro. Experimenta os dois um pouquinho e vai vendo a quantidade de carga, vai vendo que você sente irritabilidade, não conseguir dormir, chegou no meio da noite, comecei a suar e tal. Percebam todos os sinais de sobrecarga do corpo. Comecei a ficar tonta, sentir a cabeça balançando, fiquei meio, perdi um pouco os sentidos, não sei no que aconteceu, mas vai que esses são os cuidados que a gente tem que ter. Sobrecarga e nos olhos. Então, a outra coisa que eles falam é colocar as mantas depois do coração, abaixo do coração, ou colocar no lado direito do peito, por exemplo. Não sobrecarregar o coração, que é um grande músculo, né? Também super elétrico também, né? Tem altas cargas de eletricidade no coração. Então, essas são as preocupações. Tá? Nunca ouvi relato ruim de nada sobre isso, mas essa é o rigor do cuidado ético da ciência. Agora, quando eu falei para a Tânia e para a Denise que as pessoas começaram a usar as viseiras, não estavam usando alguns remédios para dormir, tem um relato que eu tenho em áudio que a minha toma tarja preta, tarja verde, que é o CBD, e um remédio específico para dormir. E um dia, quando chegou a viseira, ela foi experimentar, colocou a viseira na cara e ela é de dormir e ficar com o pezinho batendo. Ela botou, usou a viseira e ela rapidamente, é como se tivesse estabilizado. Ela foi parando, o pensamento foi diminuindo. Ela falou: Paulo, comecei a sentir meu rosto derreter e apaguei. Acordei no outro dia e não tomei os meus remédios da noite. Eu não tenho mais acompanhado, ainda vou falar com ela para saber como é que tá. Mas ela falou que algumas vezes ela usou e não usou remédio para dormir. E no outro dia, no primeiro dia que ela usou, ela apagou e não usou os remédios dela. Então, tudo isso são o quê? São experiências que podem se tornar pesquisas mais específicas. Por isso, os relatos de vocês eu cruzo e tento aprofundar de alguma maneira, sabe? Diz, Posso Vânia, fazer mais uma perguntinha rápida também? por favor. Eu também trabalho com floral. Então, me veio agora aqui na cabeça, de repente, de pegar a manta e colocar os vidros de floral que eu faço antes de levar para o consultório, porque vai potencializar, né, Paulo? Mais ainda, né? Acredito que sim. Não sei como é que vai ser nos efeitos, mas veja, vai ser uma aguinha já energizada também. Eu acho que ela, como as caixas, elas mantêm a energia específica do alimento e da coisa, pode ser que segure mais tempo o benefício, as questões lá do coisa. E aproveitando um experimento que a gente faz é colocar sementes na caixa orgânica ou no que for orgânico e depois plantar. De fato, crescem mais rápidos e mais fortes as sementes armazenadas em caixa orgânica. Isso é incrível, a plantação, por exemplo, né?
ou quem gosta de plantar, ou que quer que plante. Mas ela se desenvolve mais forte, mais rápido. Eu fiz isso com tomate. Então, acho legal. Tem gente que guarda agulhas de acupuntura. Então, tudo que você pegar uma caixa de charuto, colocar um pouquinho de algodão, um pouquinho de bombril, um pouquinho de algodão, você já vai ter um acumulador para sementes ou para algumas coisas que você queira fazer. Tá certo? Isso é bem legal. Como preservar, né? Vamos lá, cadê o Marco? Não, cadê o Leandro? Não. Ih, caiu de novo, saiu ele. Tá. O Marco, não era? Marco não, o outro lá. Pessoal, olha só. Tem algumas pessoas que a gente já vai finalizando, não sei nem que horas são, mas acho que já foi um papo bem longo. Acho que todo mundo absorveu bastante coisa. Fiquei bem feliz com a presença de todo mundo. Deu bem mais gente do que eu imaginava que ia ter. Tá. Algumas pessoas não falaram, tá certo? Mas tudo bem. Mas eu estou falando aqui. Se alguém quiser me interromper para acrescentar mais alguma coisa, tá certo? E fora os agradecimentos que eu já fiz, lembrar de quem não tem meu contato ainda, me dá um alô no WhatsApp para que eu possa enviar, tá, o questionário. Vocês darem sugestões para mim também de coisas que poderiam ser perguntadas nesse questionário, tá certo? Ou sugeridas, qualquer alteração. O meu textinho, para a gente, digamos, equalizar, sabe, a conversa de onde a gente parte, tá? Para a gente ter essas referências metodológicas também de como compreender tudo isso. E que em abril devo fazer essa oficina de confecção, tá? Então eu vou esperar todo mundo lá. E eu espero que até abril eu consiga fazer esse meu e-book. Eu quero fazer um e-book como se fosse um pequeno manual, misto desse artigo, misto de relatos, misto de como confeccionar, sabe? Então, nessa oficina de confecção, eu espero ter esse e-book, pelo menos uma primeira edição desse e-book, né? Que aí vai junto. Tá certo, pessoal? Para vocês também, valeu, Renata. Não tenho nenhuma experiência ainda, por isso eu preferi. Ok. E a gente vai. Eu vou abrir de novo um outro diálogos orgânicos mais para frente, mas sem nenhuma periodicidade estabelecida. Tá certo? Meus fofes e minhas fofas, meus organ lovers, muito obrigado, viu? A presença aí de todo mundo. E eu acho que, como falam os Teletubbies, né? Eu acho que é hora de dar tchau. Aí, valeu, Paulo. Beleza, Vânia. Então, vamos lá, pessoal. Marco, Paula, Renata, Sayonara, Sayonara, Vânia, Marli, Jaqueline, Leandro. Valeu, valeu. Beijão para vocês e boa noite, tá? Muito obrigado e até a próxima de novo, tá bom? Valeu, galerinha. Bom descanso. Boa noite, Paulo. Obrigada. Boa noite, Obrigada, valeu. pessoal. Valeu, valeu.